começar, o brasileiro ainda é refém do português. Não é o português, o cara de Portugal, tá? De Portugal, o idioma PTBR. Esse é um problema que... Isso acontece em tudo, né? O brasileiro não consumir muitas coisas porque não está em português. E aí você vê jogos que reclamam, mas não tá dublado, mas não tem legenda em português, não vou jogar. O cara tava, quando lançou o Path of Exile 2, eu vi as pessoas reclamando que não tinha tradução, sei lá do que, do áudio, ou coisa assim, e aí por isso ele não ia jogar. Então, cara, infelizmente a gente vive, infelizmente ou felizmente, a gente vive num mundo globalizado em que inglês é o idioma principal do mundo. Por enquanto, hein? Já foi o francês há muito tempo atrás. Algumas pessoas, até alguns anos atrás, falavam, nossa, precisa aprender mandarim, que é o idioma do futuro. Talvez ainda seja. Ficamos aí no aguardo. Mas até então... Quando o futuro não chega. O inglês é o principal idioma do mundo. E é onde as principais fontes principais de RPG são lançadas. O RPG surgiu de um... Agora eu não sei, o Gygax é americano ou é britânico? É americano. Surgiu de um americano, então o cara que criou o RPG já era americano. Então, daí pra frente... É só pra É uma trás. comunidade muito maior, uma comunidade muito maior, então muito mais produtiva. Eu vejo muitos lançamentos surgindo em inglês. E se você não sabe, você fica a par de muitas coisas assim. Eu vi um vídeo semana passada, de um youtuber de RPG brasileiro falando sobre o próprio Shadow Dark. E aí, um dos comentários que tinha lá tem em português? E aí, se não tem, o cara já não consome. E eu vejo gente, eu conheço autores brasileiros que inclusive só lançam em inglês. O próprio Emanuel, não sei o que lá, que é o que faz o CBR-PNK, né, que é o Cyberpunk, mas é um sistema de Cyberpunk brasileiro. Ele é um autor muito produtivo e ele lança a maior parte das coisas dele em português, em inglês, e ele é brasileiro, porque ele sabe que o consumidor tá lá. É o que o Vermelho tava falando. O cara vende um livro ali por $30. Para um americano comprar $30, de boa. Para um livro de RPG. Pra gente é um salário mínimo. Então, complica. Mas aí pro cara que tá produzindo, e aí fica a dica até pra você que quer produzir conteúdo de RPG. Cara, coloca no drive-thru da vida, coloca no GM Guilds da vida lá, que você consegue vender em dólar e consegue fazer uma grana. E o consumidor americano lá, o consumidor estrangeiro, gringo, ele está muito mais predisposto a comprar esses produtos. Não existe tanta a cultura da pirataria igual a gente tem aqui, porque a gente foi obrigado a se render a essa cultura da pirataria por conta dos preços que chegam de maneira não chamativas pra gente, né? Não interessante. Lembrando que o canal não é a favor, mas a gente sabe que existe. A gente só reforça que a gente não faz e não indica o que fazer, mas... Até conheço quem faz, né? Até conheço quem faz. A gente tá falando da época em que as pessoas, não a gente, não tinham escolha, entendeu? Eu não tinha escolha, não. Isso é antigamente, isso é antes da legislação atual. Isso é antes da Constituição. Mas o mundo lá fora é escuro e cheio de perigos, né, cara? Então as pessoas sempre vão optar por opções que acabam sendo possíveis para eles. Mas aí o fato de depender única e exclusivamente de português, você já não vai jogar o D&D 2024. Porque foi cancelada a tradução dele para português. Então já é um sistema que você tá ficando de fora porque você não sabe o principal idioma do planeta. Só você então, assim, não sabe. Desde a época que eu jogava Super Nintendo e RPG, eu ia alugar fita na locadora, e o cara falava, não, você não vai alugar isso aqui não, porque é em inglês, você não vai saber jogar, porque era só Secret of Mana. Eu precisava saber o que o cara tava falando. E aí, sei lá, minha geração aprendeu inglês jogando Final Fantasy, cara. A maioria das coisas que a gente sabe, assim como a gente sabe o que é um abascanto, porque a gente joga RPG, a gente aprendeu muita coisa de inglês por conta de videogame. Então, assim, cara, ficar refém do português é uma latada pra quem tá nesse hobby. Infelizmente, ou felizmente, você vai ter que aprender um idioma a mais aí, pra você, se você quiser usufruir de uma maneira mais integral de tudo que ele tem para oferecer. Voltando aqui ao que a Noelle falou mais cedo. Tem muita coisa indie que passa por debaixo do radar. E tem muita coisa indie muito boa. O Shadow Dark é a prova disso, que ganhou o RPG do ano passado.
que você poderia estar usufruindo e você não tá, porque ele nunca vai ser traduzido. A não ser que o mestre Pedroca resolva fazer um quick start lá, um catarse para poder traduzir ele. Mas ele não pode trazer todos porque não tem público. O Kids on Bikes também não veio em português. Eu fui procurar e não tinha. Eu fui procurar o manual e não tinha. Tive que trabalhar com o manual em inglês. Tive que comprar o manual em inglês. Então, assim, fora o fator educacional, pelo amor de Deus, aprenda inglês não só para jogar RPG, mas para outras coisas. Tipo, você está perdendo oportunidade de muita coisa que não chega no Brasil e você está perdendo. Inclusive, ler. Porque tem muito conteúdo que eu prefiro que eu leia em inglês. Não porque eu queira, não porque eu goste, mas é porque é mais barato comprar um Kindle em inglês do que comprar um livro em português, seja o Kindle, seja capa dura. Esse ponto eu acho que é interessante justamente porque na própria comunidade tem uma galera que, dependendo do tamanho do material, traduz. Eu achei um livro que era do Kids on Bikes traduzido por fã. Não usei porque falei, cara, a tradução tinha problemas, claramente tinha muita coisa aqui que não estava legal, ele não estava integralmente traduzido, enfim. Mas existe um esforço ativo das pessoas de fazerem isso. Então, assim, enquanto você não conclui lá o seu curso Cultura Inglesa patrocina nós, Brasas, eu não sei. Isso é outra coisa, Brazer é outra coisa. Não, Brasas, pô. Sei lá, pô. Inclusive, se você quiser se você quiser frequentar o Brasas adequadamente, talvez você queira, para entender o que tá acontecendo ali, entendeu? Entender o roteiro. Então, assim, a profundidade fora da isso, história. Exatamente. Enquanto eu não sei quais são as escolas de inglês que existem. Ainda existe Peekable Freedom que tinha na minha época, deve ter. Não sei também. Enfim. Mas deve ter Physics CCAA. Isso. O Wizards. A Wizards, É Open English. Patrocina nós, Open English. Open English. Ou então você vai pra aquele do papagaio verde lá, qual que é o nome? Duolingo. Duolingo patrocina nós também. Então, assim, estudando Duolingo. Rapaz, eu tenho 1.700 dias consecutivos de Duolingo. Outro dia eu fiz a conta, são mais de 5 anos sem perder. É foda. É a gamificação do ensino. Mas enfim, dizia eu. Cara, não é desculpa. Não é desculpa. Ó, o MacLeod tá falando aí. Galera da velha geração, da velha guarda, jogava com dicionário do lado. É assim que a gente aprende o que é ser Nescau. E a gente não está falando do achocolatado. Não é ser então, assim, Nescau, tá? Eu aprendi nomes de armas medievais muito antes de vários termos do jargão profissional do meu trabalho, porque eu aprendi lendo livros de D&D no ensino médio. Então, assim, é útil, é interessante, você só tem a ganhar. Exatamente. E, como eu falei, o mundo anda em ciclos, a história se repete. E hoje está acontecendo o mesmo que acontecia quando eu comecei a ter contato com RPG. Material tudo caro, tudo de fora, tudo em outras línguas e todo mundo doido pra jogar. Daqui a pouco aparece a Dragão Brasil ressuscitada aí pra traduzir uma ficha de guerreiro que o pessoal tá querendo saber e só joga se tiver a tradução. Vou chamar Dracolite Brasil. Vamos lá. Não é todo mundo que pega essa não, hein? Pois é.